Fala galera, nossa última live do desafio para vocês terem consciência para um corpo melhor, para um mundo melhor. E hoje talvez seja um dos assuntos mais aguardados, mais esperados. Foi uma surpresa talvez aí para alguém, para alguns, né? Que é sobre os Danone, é sobre os venenos. Temos muita coisa para falar. É sobre também o cutting, a fase de cutting e a premiação. O que será que é a premiação? Então, estou esperando aqui o Dr. Stack entrar. Ele é o nosso convidado de hoje. É um assunto que muita gente vai gostar mesmo para ficar sabendo das coisas, porque creio eu que aqui quem está vendo, ninguém é médico, ninguém entende muito bem desse assunto, tem curiosidade sobre isso, né? Tem o interesse, curiosidade para estar sabendo desse assunto. Então, estou mandando aqui o convite para ele agora, para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Beleza? Tô ansioso, né? Para quem não conhece o doutor, aí ó, entrou o Dr. Stack, vou solicitar a entrada dele aqui. Deixa eu ver. Muito boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, mestre. Tudo certo? Tudo certo. Satisfação ter aqui conosco essa Imagina, noite. cara. Satisfação é minha. Valeu pelo Né? convite aí da live. Tava dizendo aqui para o pessoal o assunto que a gente vai conversar hoje. Então, por favor, doutor, se apresente. Acho que a maioria do pessoal aqui tá acostumado já com essa minha cara ao longo dessa semana aí. Então, por favor, se apresente. Fechou. Meu nome é Marcos. Eu sou de Santa Catarina. Sou natural daqui mesmo. Me formei em medicina em 2011. Fiz especialização em medicina do esporte, daí logo em seguida. Depois me especializei em nutro e, por fim, em endocrinologia. E o meu foco sempre foi trabalhar com saúde preventiva e com alguns atletas, embora hoje não seja o carro-chefe do consultório, trabalho com atletas, mas é onde a gente acaba aparecendo mais, porque é a galera que mostra mais, que posta mais, enfim. Mas o foco principal hoje aí do meu trabalho é unir as áreas onde eu me especializei para trabalhar com saúde preventiva, principalmente, e a gente tem tido um resultado aí bem legal no trabalho. Acompanho atletas também, tem alguns atletas de fisiculturismo, de MMA, pessoal do CrossFit, corredores, ultramaratonistas, triatletas, enfim, tem de tudo aí. Dá para ter uma ideia boa aí de bastante coisa que a gente faz com a galera. E é bom trabalhar. Então. E, E, então, doutor, a gente vinha conversando já há um tempo, né? E eu propus essa live para a gente poder chegar aqui hoje com uma proposta de apresentar para o pessoal, primeiramente, o que era o cutting, né? Eu iniciei um desafio para o pessoal fazer os treinos que eu estava passando, me marcar, consumir água, para o pessoal começar a entender, né, que todo dano causado ele tem uma consequência dependendo do projeto que ele se encaixa, né? Se você não tem uma constância e acaba jogando tudo fora, por exemplo, no carnaval, que foi na primeira live que eu falei, obviamente vai tudo por água abaixo. Agora, se sim, você tem um projeto montado, tem uma constância, tem um ano inteiro naquele projeto e por acaso você vai lá curtir o seu carnaval, não tem não problema vai ter nenhum, tanto problema. Uhum. porque vai seguir no projeto durante o ano, né? Então, acho que eu consegui passar isso para o pessoal Uhum. e convidei aqui para a gente falar um pouco sobre, primeiramente, o cutting, né? Uhum. O que é o cutting, como acontece o cutting. Eu achei muito interessante aquela nossa conversa sobre o metabolismo, a taxa metabólica lá basal, da Legal. calorimetria e tal. E, Uhum. então, queria que, por favor, né, fale um pouco mais sobre o assunto. Beleza. Eu vou, eu não vou falar muito da parte nutricional, porque não é minha área, né? Eu tenho um nutricionista que trabalha comigo em consultório. Eu vou falar um pouco das análises dos números e
a gente pode fazer de estratégia, como funciona. Claro, perfeito. O cutting a gente vê muito mais ele bem pronunciado em estratégia de finalização de fisiculturismo, de finalização para palco, né? Onde a gente vai levar o organismo a uma condição extrema de baixo percentual de gordura e também de desidratação, onde a gente vai deixar com o mínimo peso e percentual de gordura possível, com um certo grau de desidratação para não ter água embaixo da pele, ter um aspecto da pele mais fina, mais colada na musculatura e ficar com a musculatura mais aparente, mais evidente em cima do palco, que é o que a gente está buscando, né? A gente pode lançar mão de algumas estratégias para esse tipo de coisa em eventos específicos. Por exemplo, o público feminino às vezes vai fazer uma sessão de fotos ou tem um evento específico que a mulher principalmente quer ficar com um físico um pouco mais desenhado e mais aparente. A gente consegue fazer algumas estratégias que se usam no fisiculturismo para esse tipo de público também, né? Eu vejo que a maior falha aí, o maior erro é na condução de como isso é feito de forma geral, por conta do abuso de drogas, principalmente, de esteroides e de estimulantes, e o não cuidado com o efeito rebote desses medicamentos, com que eles vão causar depois, né? Onde a gente tem daí as oscilações de taxa metabólica, quadros de adinamia, de falta de disposição para o próprio treinamento, dificuldade em seguir um planejamento alimentar depois, porque restringiu demais antes, enfim, uma série de prejuízos aí que acaba acontecendo, né? Eu executo o exame de calorimetria indireta em consultório e hoje todas as minhas condutas elas têm esse exame como um aliado aí na base da construção de qualquer tipo de protocolo dietético e da parte médica também, né? E a gente vê uma oscilação bastante grande nas taxas metabólicas condizentes com a fase de treinamento que a pessoa está passando, né? Eu até conversei com um camarada que a gente fez curso sobre análise metabólica, que é um americano que já trabalha com isso há acho que uns 15 anos, e a gente percebeu em consultório, e eu fui trocar uma ideia com ele, que quando eu aumento muito a intensidade ou o volume de treino, eu tenho uma tendência nas primeiras semanas a fazer um declínio da taxa metabólica basal, né? Como um mecanismo adaptativo, né? Mecanismo de preservação, né? Pensando que eu vou dar pau em cima do organismo, o meu organismo, para se proteger, ele vai diminuir a minha taxa metabólica basal para não ter um dispêndio de energia tão grande e me favorecer no processo regenerativo, né? Daquele estímulo que eu estou causando. E eu já tive oscilação em consultório de coisa assim, ó. Peguei um caso hoje, uma menina que tinha uma basal de 1.100 há 3 meses atrás, e coincidiu com um aumento. Ela está evoluindo fisicamente, eu tenho até a avaliação dela, mas ela passou por um período de aumento de intensidade de treinamento recente agora, nas últimas 2 semanas, e a taxa metabólica basal dela caiu para 600 calorias. Nossa. Então, assim, é uma queda bem importante, né, beirando aí 50%, onde tu precisa ajustar a alimentação, obviamente, é o carro-chefe do negócio, mas também trabalhar com algumas estratégias antioxidantes para diminuir estresse oxidativo gerado pelo treino e alguns medicamentos regenerativos do ponto de vista de melhorar a síntese proteica, onde entram os esteroides, né? Eu acho que o carro-chefe é entender para que está sendo usado determinado medicamento. Sim. Né? A galera acha que é entupir o rabo de bola e que daí vai crescer e que secar, e não é por aí, né? Eu acho que é o principal erro aí da galera. Fala, Gabriel. Tudo certo, querido? E uma dúvida daí agora, né? Claro. Quando você está em... Salve, Gabriel. Quando você está em déficit, né? Quando você entra no cutting, geralmente essa taxa metabólica ela tende a cair também nas primeiras semanas ou ela tende a aumentar ou manter e depois ter qual balanço? Inicialmente a gente vê uma manutenção, porque a regulação disso
pensando em estratégia dietética e de medicamento, ela é um pouco mais lenta do que a estratégia de treinamento. Pensando que não vai ter uma alteração muito grande em volume de treinamento, eu vou manter o negócio um pouco mais estável como ele está, a gente vê uma manutenção de taxa e uma queda pequena com o passar das semanas, né? Possivelmente é pensando nisso que a galera começa a aumentar a quantidade de droga nas finalizações, né? Isso é comum no fisiculturismo, isso é feito, mas no Brasil tem sido feito de uma forma muito errada, onde tu vê aí o cara usando 6, 7 gramas de droga por semana e eu acredito que o caminho não é bem por aí, né? Pois é, pois é. Pensando nessas estratégias, até a questão do cutting, né? A gente pode trabalhar em diversas formas com o indivíduo, já que essa taxa ela tenta se manter estável. Nossa, tu pode jogar N coisas com o indivíduo que pode fazer ele ter um sucesso incrível nessa Exato. fase de cutting, né? Uhum. O que é contrário na fase de bulking, que é a fase de ganho. Se ele tem uma baixa da taxa dele, é bem possível que tu ganhe muita gordura, né? Na É, verdade, com essa. Daí ele aumenta muito o volume de treino e exato. acaba ganhando muita gordura. Eu A acho, gente, né? a gente acaba. Eu tenho uma quantidade de métricas bem legal que eu trabalho em consultório, porque hoje eu faço avaliação física por bioimpedância com um protocolo estabelecido por mim. Então, todas as pessoas seguem o mesmo protocolo para eu minimizar os erros do método. A Sim. gente faz perimetria em todo mundo, faz análise de prega cutânea em todo mundo e faz calorimetria periódica. As avaliações físicas elas acabam acontecendo meio que a cada 3 ou 4 semanas, que é a periodicidade de consulta que eu tenho Sim, na clínica. E a calorimetria não tem muita vantagem fazer assim, com uma frequência tão grande. a frequência tão grande. A menos que seja, sei lá, um doente ou alguém, tipo, peguei uma menina semana passada com uma taxa metabólica de 500 calorias. É óbvio que eu quero saber como é que ela vai estar daqui 2 semanas, né? Sim, Até e dosar treinamento e dieta. Mas cruzando as métricas ali que a gente tem de avaliação física, dos diferentes métodos e da própria calorimetria, a gente consegue estabelecer umas condutas muito mais específicas e individualizadas, né? E, por exemplo, eu tenho obeso que eu tenho uma elevação absurda da taxa metabólica simplesmente fazendo o cara comer um pouco mais e um pouco melhor, aumentando o aporte proteico, aumentando o aporte de vegetal e fazendo o cara dar um pau um pouquinho maior no treino. A gente sabe que para fazer a taxa metabólica elevar na dependência só da construção de tecido muscular é uma coisa que leva muito tempo muito e tempo. que não tem uma resposta tão grande assim. Mas o impacto metabólico do treinamento em si e do processo regenerativo do treino no dia a dia, naquele negócio de que a gente Sim, cansa de falar de consistência, de constância de treinamento e tal, isso aí é que acaba fazendo toda a diferença, né? claro. E a respeito das drogas, a gente colocou a caixinha hoje para o pessoal perguntar, veio algumas coisas aqui. Depois que eu te Uhum, mandei lá as perguntas, veio mais algumas coisas. Eu uhum. acho que a gente pode começar a falar, né, um pouco. Veio a pergunta agora da seguinte forma. O estano em comprimido, ele é eficiente? Se a qualidade do sal for confiável, sim, né? É, O estanozolol injetável, ele é uma droga bastante adulterada, falsificada, né? E a maior interessante. parte da comercialização é em veículo aquoso. E por ele ser, por ele ser uma espécie como se fosse cristalizada, né? Tu vê o pó em suspensão, se tu deixa o frasco de estano parado, ele deposita, fica o solvente em cima, tu vai ter que agitar aquilo ali e tal. Então, é uma partícula que está ali em suspensão. Quando ela entra na musculatura, o processo inflamatório gerado é muito grande. E tu associar um processo inflamatório, às vezes, com uma antisepsia mal feita e tu inocular uma bactéria de pele ali para dentro, está feita a cagada, que é onde a gente vê acontecer uma quantidade muito grande de casos de abscesso por uso de estanozolol, principalmente, né, Ah, injetável. é? É, é Bom, já bem... percebe-se pelo meu físico que eu não faço uso, né? Então eu não sei nada. Estou aqui para aprender, né? Eu Uhum. inclusive abri a caixinha porque eu não entendo nada disso. Nada, É, nada, nada.
É a primeira E vez que eu estou ouvindo falar mais a fundo como realmente funciona. legal, Conheço os nomes, conheço para que serve, mas não conheço perfeito, os perfeito. processos, entendeu? Não, É, não sei como age no organismo, aham. né? O estanozolol é uma droga antiga, né? Foi a droga que fez o Ben Johnson cair no doping na Olimpíada de Atlanta, se não me engano. Por um uso incorreto ali, uma mal programação provavelmente Do no treinador. intervalo do uso da droga É. com a competição, né? Ah, é uma droga com potencial anabólico bem considerável, né? Não é muito diferente dos outros, por exemplo, do moxandrolona da vida. A diferença é pequena, mas por aumentar, justamente por ser uma droga bastante anabólica e aumentar a síntese proteica, acaba, em contexto de restrição calórica, vai favorecer a manutenção da massa magra e a lipólise, né? A diminuição de gordura. Sim. Eu não Uma, gosto, eu já usei mais, já prescrevi mais. Hoje em dia eu fujo, assim, não gosto muito. É uma droga mais hepatotóxica para ser utilizada por via oral do que as outras opções de medicação oral. E a intramuscular tem esses problemas aí que eu acabei mencionando, né? A questão de abscesso e sim. tal, muita falsificação, então o cara não sabe o que está colocando para dentro. E uma pergunta, Pode falar. alguma delas, nesse sentido, né, de perda de gordura, definição muscular, ela aumenta muito a temperatura corporal em repouso? Por exemplo, você está dormindo e aí a temperatura vai lá em cima. A que mais faz isso por relatos, né, de usuários Pois é a é, trembolona, né? é a trembolona, né? É, É o que eu escuto mais o pessoal falar que, para de noite parece que o capeta tá vindo te abraçar, assim, é tá isso te aí. puxando, tá te dando um cutuco, assim, para te dar uma acordada, né? E além disso, as alterações que a trembolona faz no sistema nervoso central, a nível de neurotransmissor, né, de Sim, dopamina principalmente, tem muita gente que tem muito pesadelo com o uso dela. Então, tem sonho muito vívido, pesadelo, associa com o aumento da temperatura corporal e dificuldade da redução da temperatura no sono. Então, o cara prejudica muito a qualidade de sono, né? A é a qualidade qualidade do de vida, descanso. né? Dele e de quem tá do lado dele, né? Porque É, é uma bomba, né? É uma bomba exato. relógio. E, e assim, ó, eu já tive a oportunidade de trabalhar com fisiculturista usando uma carga bem alta de droga por indicação do treinador. E os caras não tinham, a qualidade de vida era péssima, assim, estavam sempre com sono, apetite ruim, né? Porque, Sim, cara, usar muito estimulante, muito esteroide vai diminuir o apetite, o cara não tem vontade de comer. E o cara fica na pilha o tempo inteiro, né? Então ah, tá a milhão o sim. tempo todo, a regeneração muscular, do ponto de vista apenas do uso de droga, ela sim pode ser acelerada, mas assim, tá faltando descanso porque o cara não tá dormindo direito. Então, são atletas que hoje usam um quinto, um sexto da dose de drogas que já usaram, e hoje dizem que são mais fortes, que têm uma qualidade de vida melhor, que descansam mais e têm um físico muito mais estético, Muito mais. É, lógico, né? né? O A descanso gente vê faz um... parte, hormonizado ou não, o descanso faz Exato, parte. exato. E no hormonizado, isso é muito difícil, o cara às vezes fica muito agressivo, não quer saber muito de opinião externa, vou fazer assim É, mesmo e deu, e uma coisa acaba prejudicando a outra, né? pois é. O Gabriel que está perguntando, o fator Degenerativo. neurodegenerativo da trembolona é pior dentre os esteroides? Cara, tem uns dois estudos aí mais recentes mostrando que a nandrolona é pior. A famosa Deca-Durabolin. Ah, é? Então, da parte parte de toxicidade para sistema nervoso central, a nandrolona, né, o uso crônico, acaba sendo pior que a trembolona. Esses estudos eles são difíceis de ser conduzidos, né? Então assim a gente tem que prestar atenção na metodologia científica sempre e também na análise estatística. Mas porque a maior parte deles são estudos animais, né? Eu não consigo hoje, nenhum comitê de ética vai aprovar eu pegar um grupo de 100 pessoas e dar 5 drogas Sim. diferentes para cada 10 para ver o que vai acontecer daqui 2 anos. Ah, Não tem isso. há um tempo atrás, eu queria fazer um artigo, né? E não uma pesquisa, na verdade, não era um artigo, primeiro a pesquisa para ver. Uhum. Mas não era nada referente a droga nenhuma, e mesmo assim o Conselho de Ética nenhum aprovou, É, que era a respeito
do exame hormonal que a gente faz para saber da depressão, com cortisol, fazer um monte Uhum. de exames assim e submeter aquela pessoa a um procedimento, a um treinamento, uma sequência de treinamento, e sempre a resposta foi a mesma deles. Nós não sabemos se isso vai ser prejudicial ou vai ajudar o indivíduo. E então, desde Uhum. que a gente não sabe se vai ser prejudicial, a gente não pode aceitar, porque se for prejudicial, tu vai estar prejudicando Exato, um ser humano e o Conselho de Ética não libera. Então, tu exato. fazer uma pesquisa com um ser humano é muito É difícil. muito difícil, É muito muito difícil. difícil, né? O, a, até a lorcaserina que estava sendo... Tinha entrado no Brasil recente, que é o Belvic, né? É um inibidor de apetite. Opa, deu? Travou aí. Deu, foi. O Belvic era um inibidor de apetite, tinha sido aprovado pelo FDA e foi aprovado pela Anvisa, acho que no ano passado, faz uns 2 anos. Não tinha nenhum laboratório produzindo ainda no Brasil, estava sendo feito em farmácia de manipulação. Agora, em fevereiro, foi proibida a comercialização porque entre os usuários estava aumentando o risco de câncer, estava aumentando a incidência de câncer de pulmão, de intestino, não, de pulmão, de pâncreas e de mama, se eu não me engano. Pulmão e pâncreas eu tenho certeza, mama eu não tenho certeza. Mas o que acontece com os medicamentos que são colocados à venda, né? Eles passam pelos estudos experimentais ali, fase 1 e 2, né? Estudos em animais, estudos em humanos em pequena escala e a fase 4, que seria de larga escala, hoje em Sim. dia é meio que tu abrir para venda e tu observar o que vai acontecer na galera que está usando. Então, nos Estados Unidos eles viram esse aumento de incidência de câncer e optaram por suspender a medicação, né? Então, assim, tu imagina, eu quero fazer uma pesquisa com um hormônio, com um esteroide anabolizante, que já tem muito tabu em cima, tem um preconceito ferrado em cima disso, né? Ninguém quer falar a respeito, todo mundo demoniza o negócio e não vai conseguir fazer pesquisa clínica dessa forma, né? Então, É, infelizmente, vai pelo relato de usuário mesmo e o estudo do que a gente sabe de farmacocinética e tentativa, né? farmacodinâmica em cima do sal para ver o que vai É. acontecer, né? Tentativa, acerto e erro, né? Tem mais aqui uma pergunta. Tá aqui, ó. O que você acha de ciclos e TPC? Usar e parar. Usar e parar? Cara, eu já fui mais a favor, já fui mais contra, hoje em dia eu sou mais a favor, sabe? Sim, Eu vi os, os efeitos colaterais das medicações, dos hormônios, dos esteroides, eles vão ser dependentes de dose, então quanto maior a dose, maior o risco, e vão ser dependentes do tempo de uso, né? Pensando num uso crônico em superdosagens e em combinações farmacológicas, ninguém sabe o que vai acontecer, mas a chance de dar problema ela é muito maior, né? Uh, nenhum, ou nenhum não, mas muito poucos usuários de esteroide hoje fizeram algum tipo de exame do ponto de vista de avaliar a fertilidade e a função testicular antes de começar o uso. Então, tu não sabe se o cara era fértil ou infértil antes, como é que era a produção de sim, espermatozoide dele, se era sim, viável ou não sim. e como é que era o eixo hormonal dele. Aí o cara Aham. começou a usar droga. Usou dois Nunca fez anos, parou. exame. Usou 2 anos contínuo, blasting cruise, né? Doses Sim. maiores e menores, mas foram 2 anos de droga contínua, o cara parou e aí ele não volta à produção de espermatozoide. O cara vai atribuir aquilo ali à medicação mesmo sem saber como é que era a condição dele ou não, né? Hoje se sabe que os status testiculares prévios, quando o cara já tem um volume testicular um pouco maior, tem um espermograma favorável, a chance dele voltar à função gonadal normal ela é maior, né? Se o cara já tinha um volume testicular pequeno antes de começar a usar função gonadal já prejudicada, eixo hormonal mais fraco, é muito mais difícil para ele retomar a produção hormonal depois, né? O que Depois, a sim. gente vê hoje, infelizmente, é muito uso de forma completamente inadvertida e tipo, vou meter isso aqui para dentro para ver no que vai dar, E e vamos ver no que vai dar. sem É. se preocupar com a saúde, né? O pessoal tá meio que vivendo um negócio imediatista, assim, querendo resultado Sim, rápido, querendo sim. usar cada vez mais coisa para ter o resultado rápido. Aí, E a geração aí de hoje, da galera de tá entre 20 e 30 anos, tem muito. O pessoal é imediatista e
não pensa na consequência, né? A galera não tá dimensionando o prejuízo daquilo ali daqui 10, 20 anos. Ah, É, mas o Arnold não sei o que. Cara, é outra realidade. O que Arnold na assim, ó, década de 80, 90 era só testosterona que existia, né? e sem contar que as pessoas que usam não precisam. Como assim que eu digo que não precisa? Não vamos ser hipócritas. O profissional aqui, personal trainer, ele vive do seu corpo, ele vive da sua imagem. Quem vive da sua imagem, vive do seu corpo, é aceitável que vá buscar um alto rendimento, vá buscar um nível Uhum. superior, vai buscar alguma coisa assim. Se você não trabalha com o seu corpo, com a imagem do seu corpo, se você não trabalha com a sua imagem, se você não precisa dela para sustentar a casa, eu acho que assim, esquece. Se você não é atleta, se você não tem alto rendimento, se você não vive daquilo ali, daquele meio disso, esquece. É, Não tem o porquê. Você tem uma vida toda pela frente para buscar um resultado. exato, exato. Né? A vida de um personal trainer ela é curta. Querendo ou não, ela é curta. Ela inicia ali aos 19, 20 anos, né? E vai até uns 40. Então você tem Uhum, 20 anos, no máximo, para você fazer uma vida inteira, para você ter dinheiro para se sustentar o resto da sua vida depois. uhum, uhum. Então, agora uma outra pessoa, dependendo do que escolher para trabalhar, só vai. Tem a vida inteira pela frente. Então não tenho por que estragar ela para um Exato, físico exato. perfeito. O Gabriel aqui está É, perguntando qual a chance assim, da merda de um Dura. uma dura por semana. Assim, Durateston é um blend de testosterona, né? São 4 ésteres de testosterona de liberação em tempos diferentes, cada um deles, né? Ação intermediária e mais longa, e o propionato que é de ação mais curta. E é usado para reposição hormonal. A dose da Durateston preconizada para reposição hormonal em quem não produz testo ou produz de forma insuficiente é de uma ampola de 250 miligramas a cada 14 a 21 dias. Então, assim, se o cara vai usar uma por semana, ele já está usando o dobro da dose do que seria usado para repor testosterona em alguém que não está produzindo. Né? A chance de dar merda é maior do que usar uma a cada 2 semanas, que é maior do que usar uma a cada 3 semanas num indivíduo saudável. Né? Uh, Só que isso depende de uma série de variáveis também, vai depender da individualidade biológica, vai depender de como é o eixo hormonal do cara naquele momento. E apesar das drogas terem efeitos colaterais, eles não acontecem de uma forma mágica, digamos assim. Eu preciso de interação ambiental, né? Então, uma dieta mais pobre, um ambiente, digamos, inflamatório mais favorável, né? Dieta pobre em fitoquímico, pobre em vegetal, alimentação mais pró-inflamatória, aporte hídrico baixo, que é uma coisa extremamente comum, e aí os caras usam droga que vai aumentar a viscosidade sanguínea, por exemplo, a chance de causar problema é muito maior, enfim. Falando especificamente em utilizar uma Durateston por semana e o nível disso dar problema com relação à qualidade de vida, inicialmente pode ser muito pouco, o cara pode viver 2 anos muito bem. O problema é depois desses 2 anos o que isso pode acontecer, né? O Cito perguntou ali de novo do comprimido. A gente respondeu lá no início se é melhor ou pior. Cara, eu não gosto de usar stun, nem de prescrever, assim, não faz parte da minha prática clínica já há pelo menos uns 3 anos. Pensando em utilizar, como é uma medicação que não tem injetável no mercado legal e tu vai ser obrigado a comprar de mercado paralelo, eu iria no comprimido porque vai ser obrigado a comprar de farmácia de manipulação onde se tem um controle um pouco mais rígido da matéria-prima. Né? É. Mas é claro que a hepatotoxicidade lá vai ser maior pelo metabolismo de primeira passagem hepática da droga oral, né? E, cara, o stun tem um colateral bem chato que é aumentar o risco de fazer tendinopatia, tendinite, lesão tendine e tal. Então, assim, pô, para quem treina pesado, principalmente, não vale a pena. A, a Cássia tá perguntando, o Cassiano está perguntando ali. Anastrozol a longo prazo enfraquece os ossos. Sim, procede. O anastrozol ele é um inibidor de aromatase. Ele vai diminuir a conversão da testosterona para estrogênio, né? Por que mulher, quando entra na menopausa, tem um risco maior de osteoporose? Justamente pela falta do estrogênio. Então, o estrogênio ele favorece o metabolismo e a densidade mineral óssea.
Então, o uso de anastrozol, a supressão de estrogênio, né, a longo prazo, além de poder causar osteopenia e osteoporose, prejudica muito o perfil lipídico também, porque causa uma queda muito Sim. grande no HDL. Né? Uma Então, outra procede pergunta, sim. o Tyson estava perguntando, tem como ficar monstrão sem tomar nada? Tem. Tem, claro que tem. Cara, o É, exemplo maior aí conhecido é o Caio Botura, né? O Caio eu Botura ia tá dizer, hormonizado né? agora, mas, pô, o cara foi até o limite, ele tinha um shape que muita gente hormonizada não tem, Não tem, não tem. né? Né? Dá para citar vários nomes aqui, inclusive conhecidos que não tem. É, cara, assim, ó, não existe atalho, né? Assim, É, ninguém vai ter o resultado de 10 anos de treino e dieta em 5, independente da quantidade de droga ou de qual droga esteja usando, né? A densidade muscular, ela se constrói com o tempo, né? E o tamanho também. Eu fui durante muito tempo fissurado em bater uma meta de peso que eu nunca consegui bater. Eu já fiz dieta maluca com 10 mil calorias e usando 3 gramas de droga por semana e o peso não subia, batia, não chegava em 3 dígitos, batia em 95, 96, cara, e não subia, e não ia, e não ia, e não ia. E quando eu larguei mão e o negócio foi indo devagar, depois de 1 ano e meio eu estava batendo 100 quilos do jeito que eu queria e estava tudo certo, não usando nada e comendo bem. Então, eu, cara, tem que ter paciência, velho, não adianta. cara, e outra, tenham consciência de uma coisa, você vai ter tempos, a gente não é um robô, a gente é um ser humano. Você vai ter tempo que você vai olhar e vai dizer, cara, eu cansei, eu não quero mais essa merda, foda-se, eu vou comer pra caralho, eu não quero mais essa merda, eu vou treinar 2 vezes na semana, cansei dessa Parece que o bosta. negócio anda. Aí daqui um pouco dá umas 3 semanas, não, eu vou voltar agora, eu vou focar, e você permanece, faz. Isso é a vida, né? Eu É, acho que as pessoas têm que ter consciência de que o extremismo, eu até fiz um post, o extremismo leva ao extremismo. Então você aham, levar, o extremismo ele é insustentável. Você tentar ficar no extremismo por muito tempo, seja para ganhar peso, seja para definição, você não consegue sustentar aquilo por muito tempo. perfeito, E perfeito. quem está na sua volta não vai te sustentar por muito tempo, porque é chato É, pra é chato, caralho, é velho. chato, é chato. Entendeu? É chato pra caralho. Eu sou casado, por exemplo. Eu gosto de sair com a minha esposa, eu gosto de sair para beber alguma coisa, eu gosto de sair com Hum, meus amigos, eu gosto de me divertir. Poxa, eu tô desde as 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, no pau. Entendeu? Eu chego agora de noite, tô na dieta, eu tô treinando, tô focado. Final de semana, se eu tiver oportunidade de estar com quem eu gosto, de fazer um churrasco, de estar em família, eu vou. Eu não vou me é. privar, né? Eu não sou competidor, eu não tenho que subir num palco, Exatamente, exatamente. eu não tenho Até que estar porque lá. até porque o que for ser feito tem que fazer bem para a mente também, né? A Exato. partir do momento que o negócio está sendo feito com um esforço muito grande e tu tá te privando de muita coisa, a chance de dar errado é grande, porque não é sustentável a médio e longo prazo, né? Paciência é a chave do negócio. Paciência, constância, permanência. Você saber o que está fazendo, saber o que está fazendo na hora do cutting, você saber o que está fazendo na hora do book, você saber o que está É, fazendo durante o treino, calcular o volume de treino, calcular a quantidade de gasta calórica na sessão de treino, saber se é uhum, a hora de fazer tal coisa, a hora de outra. É só saber o que fazer e é. fazer. E ter O que eu vejo, paciência. assim, falando nisso, né? Independente da estratégia, mas cutting, booking ou o que quer que seja, aproveitando o gancho aí do que tu falou, a galera hoje, muitos profissionais, cara, parece que os caras têm preguiça de fazer um planejamento. Seja o É, treinador com planejamento de treino, o nutricionista com planejamento nutricional, o próprio médico com uso de droga, ou um coach que vai querer fazer tudo ao mesmo tempo. Os caras simplesmente têm os protocolos prontos, eles passam para qualquer pessoa sem saber o que está acontecendo, sem conhecer o cara, sem saber da rotina e tal. Ah, tu quer o resultado? Tu vai fazer isso aqui. Ah, mas é difícil, eu não consigo encaixar na minha rotina. O problema é teu. Tipo, ninguém se exato. preocupa em realmente fazer um negócio da forma correta, né? Eu vejo Vamos, muito problema com o abuso de estimulante, cara. Não sei sim, como é que é a sim, realidade. sim, muito, 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 Pô, e muito. assim, a cafeína e tal, o cara começa na cafeína, daqui a pouco tá usando dose máxima, daí o cara se entope de café o dia inteiro, Sim, e aí vai pro tireoidiano, usa T3 e T4, daqui a pouco quer usar clenbuterol para ver como é que é, daqui a pouco tá injetando Potenai para ver qual é, e cara, uma bola de neve assim, ó, absurda que, pô, não traz benefício nenhum, não traz nenhum, benefício nenhum. nenhum, nenhum. Se Vamos fosse, aqui se para. fosse essa solução, ninguém não tinha obeso mais, né? Era só descer a Exato, não galera de existia droga. nada. É.
Vamos para as últimas perguntas aqui, para a gente anunciar a nossa última questão. Principais benefícios e custos e efeitos colaterais e como um atleta pode usar da questão hormonal, drogas e tudo mais. Eu acho, no meu ponto de vista de treinador, dependendo da questão de atleta, né? Você vai ver se você vai usar uma droga mais regenerativa para ter aquele atleta 100% para a próxima sessão, dependendo do esporte. Se for no caso do fisiculturismo, você tem que ter mais ou menos tudo junto, uma recuperação, uma, Intensidade de uma, treino, né? uma intensidade máxima e o corpo absorvendo e fazendo aquilo tudo acontecer rápido, porque você precisa todo dia estar em alto rendimento, né? Tudo tem um custo, não existe almoço grátis, né? Tudo tem um custo nessa vida. Você querer estar na ponta tem um custo, né? Então, sempre vai ter um efeito colateral tremendo. Sim. Por exemplo, eu como treinador, vou ser bem sincero, se eu tenho um atleta que quer subir no palco, a gente não vai pensar primeiro na saúde do atleta, não vai pensar primeiro Não. naquilo ali. A gente vai pensar no título. A gente quer o título, é o meu nome em jogo. Né? É ele que quer ganhar, é eu que quero ganhar, e aí depois a gente pensa na saúde. Então aí, óbvio que depois vai ter os efeitos colaterais, né? Exato. Nada, não existe almoço grátis. Eu trabalho hoje com dois atletas que são assessorados pelo Chris Assit, né? São dois atletas pesados aí, um deve estar batendo aí 120 e poucos quilos, o outro 130 e alguma coisa. E eu conversei já algumas vezes com o Chris e tal, e o tipo de estratégia que ele usa nessa galera, a droga tá ali para justamente fazer isso que tu falou, acelerar o processo regenerativo do treino. Os caras treinam muito pesado e deixar o cara pronto para o treino do dia seguinte, né? Eu vi o Chris fazer uma coisa que eu acho que, assim, se eu contar ninguém vai acreditar, mas porque não é a realidade aqui do Brasil, nem de atleta amador, nem de profissional, nem de nada. Mas um dos atletas ele estava usando 600 miligramas de testosterona por semana e o Chris pediu os exames para ele e tal. A testosterona dele veio 1.300 alguma coisa, 1.400 alguma coisa. O Chris falou, tá muito alto, eu vou baixar. Baixou a testa do cara para 400 miligramas por semana. Por quê? Qual é a ideia dele, né? Pensando num cara que está treinando pesado, se ele fosse natural, a testosterona dele ela estaria mais baixa, né? Ele tem um consumo muito grande e o turnover é muito grande. Eu não tenho uma capacidade de regeneração e de produção hormonal Amor, traz o carregador. tão absurda assim. Então, por exemplo, eu estou esperando que o cara lá tivesse uma testa de 300. O cara ter essa testa de 1.500, 5 vezes mais, ou ter 3.000, 10 vezes mais, não tem benefício adicional. Então, eu mantenho a testosterona do cara um pouco mais baixa, mas acima do que seria um limiar fisiológico esperado para aquele momento, para eu aumentar a síntese proteica, aumentar o poder regenerativo, não prejudicar nas outras variáveis, tipo o sono que a gente falou, o apetite, permitindo que o cara coma adequadamente e descanse adequadamente. Conforme vão passando as semanas e vai tendo adaptação e vai chegando perto de um evento de palco, a quantidade de droga ela tende a aumentar um pouco, justamente visando acelerar o processo, acelerar a síntese proteica, acelerar um pouco mais o processo regenerativo, mas acelerar a parte metabólica como um todo, porque eu vou restringir a dieta, eu preciso manter a quantidade de massa magra que eu conquistei, então se eu tiver uma quantidade de hormônio circulante um pouco maior, eu vou ter um efeito. Existem algumas drogas, por exemplo, primobolan, metenolona, que sabidamente diminui a quantidade de água subcutânea, de água de retenção, então me dá um aspecto estético muito maior. Só que não é por isso que eu posso usar ela durante um ano ou pegar a mulher que está usando 3 vezes ao dia durante 6 meses. Né? São estratégias que se utilizam em determinados momentos para eu chegar o melhor que eu posso no momento de supercompensação num evento de palco, por exemplo. Né? Mas não adianta o cara virar um abusador de hormônio, ficar se entupindo de tudo porque falaram que é bom, porque falaram isso, falaram aquilo, e o cara usar tudo, fazer uma polifarmácia e bizarra, simplesmente porque, cara, falaram que isso aqui vai secar e tal, e é o cara que não sabe nem treinar direito e não tem uma dieta adequada.
Pois é. Arthur, respondendo a tua pergunta, sim, eu acho que 100%, tá? As pessoas que querem usar e não são atletas, não trabalham com sua imagem, não fazem disso seu sustento, eu acho que sim. É um problema muito grave. Geralmente tem um distúrbio visual, que a Transtorno de pessoa autoimagem, é. não consegue se enxergar direito, né? E ela não se aceita. Então, eu acho que o trabalho tem que ser muito mais psicológico com aquele indivíduo do que justamente um trabalho de treinamento, dieta e tudo mais. A pessoa tem que entender, né? O que, que é a É. vida. E tem vários livros também que isso pode ajudar, vários livros que falam e escutar as pessoas que estão à sua volta, né? E é só O parar que para eu ver. mais... Pode falar. Se você entrar numa academia, as principais pessoas que estão usando são pessoas que vão usar aquilo para algo, pra um palco, estão ganhando dinheiro com aquilo. Então é diferente, né? É diferente. O que eu mais faço hoje em consultório é tentar trabalhar com comportamento humano, que é uma coisa bem difícil de trabalhar, justamente por isso, pelos perfis de pessoas que vão se apoiar na droga e não vão fazer a dieta e vão ter aquilo ali como muleta. Então, assim, porque eu estou usando isso, eu não preciso fazer tal coisa. Isso é bem comum. Uh, e nos abusadores, né? O cara que é abusador de alguma coisa, daí ele vai deixar de abusar daquilo e vai abusar de algum esteroide, por exemplo, ou de algum estimulante, ou daqui a pouco o cara está se entupindo de álcool. É bem comum, bem comum. É comum, né? Fazer essas substituições, né, de uma droga por outra, sabe? Sim. Pessoal, nos estendemos muito. Queria agradecer a presença de cada um que teve aqui essa noite. E para terminar, a gente queria falar para vocês que a respeito do cutting, sobre treinamento. Cara, treinamento, eu gosto dos livros de força McCardle, né? Eu acho que o McCardle e o Cat Cat têm ótimos livros a respeito disso. Eu acho que primeiro a gente tem que entender um pouco a fisiologia para depois entender a um livro sobre força. Uh, então eu acho que principalmente fisiologia do exercício, qualquer um do Cat Cat, McCardle é excelente, excelente, excelente. Também do André Lopes, doutor André Lopes tem ótimos livros referentes a treinamento. A gente está elaborando algumas coisas legais aí para esse ano também para lançar para vocês, muita coisa bacana. Espero que o coronavírus deixe a gente poder trabalhar com isso e concluir, né? Porque é um projeto das Olimpíadas e tudo mais, então a gente tá fazendo aí uma coisa bem legal para trazer. Eu acho que é isso, principalmente isso, entender a fisiologia com McCardle e Cat Cat, e o do André Lopes é bem mastigadinho, entregue. Estamos abertos a perguntas, sim, pode perguntar. Enquanto isso, queria fazer um pronunciamento aqui, que é eu e o Dr. Stack, a gente está elaborando um e-book sobre o cutting, e muita coisa de conteúdo dentro desse e-book que a gente vai liberar para vocês sobre o cutting e estratégias, cálculo de volume eu vou colocar lá dentro, cálculo de calorias de treinamento de musculação eu vou colocar lá dentro, aeróbico eu vou colocar lá dentro também. Então, todos os cálculos que vocês precisam saber para entender a estratégia que vocês têm que tomar vai estar dentro desse e-book. E o prêmio para quem conclui todos os desafios é que eu vou pegar o nome de todo mundo que tiver visto essa live e eu vou enviar esse e-book para a pessoa, gratuitamente. Então, eu vou pegar o e-mail no inbox com todo mundo que assistiu a live e quando ele estiver pronto, eu vou enviar para essa pessoa. Certo, doutor? Excelente. Eu vou falar alguma coisa sobre drogas ali no e-book, né? É óbvio que a título informativo, eu não vou ensinar ninguém a usar droga. Não é esse o objetivo. Eu acho que se partir para isso, deve ser feito um acompanhamento. E seja qual for, assim, mas que seja feito de alguma forma, né? A minha mentalidade hoje é, não adianta tentar impedir o cara de usar o que ele quer usar, mas se a gente entrar de uma forma mais consciente no processo e tiver um acompanhamento, até do ponto de vista de redução de danos, é uma coisa muito positiva. Com De saber o certeza. que fazer, saber fazer da forma certa, no momento certo, para eu extrair a maior quantidade de benefício com o menor
prejuízo possível à saúde, seja a curto, médio ou longo prazo. Minimizar a chance do erro, né? Minimizar os efeitos, né? Que a Uhum. gente vê muita gente tendo problema aí. Certo, Sim, doutor? Muito sem dúvida. obrigado. Muito obrigado Eu por que estar agradeço. aqui. Agradeço o Tenho, convite aí. tenho consciência que não vai ser a última live, né? Tomara. Não vai ser também o último e-book. Vamos escrever mais coisa, vamos produzir mais. Muito obrigado. Legal, legal. Valeu, cara. Obrigado também. Agradeço aí o convite. Ah, vamos estruturar aí para falar de outros temas aí que é legal, essa troca de conhecimento aí é bem bacana. Todo mundo Claro. sai ganhando aí. Obrigado. Boa noite. Valeu. Abraço, boa noite. Pessoal, então, para quem ficou aqui, recado está dado, o e-book está sendo produzido, vai ser lançado ainda esse mês. Para quem assistiu a live, eu vou entrar em contato essa semana, né? E pegar o e-mail de cada um para estar enviando esse e-book aí para vocês de presente. Muito obrigado por estarem até aqui, por estarem comigo até a última live. Muito obrigado. Qualquer coisa, lá no meu perfil, estou aberto a perguntas. Tem meu canal do YouTube com link na bio. Também estou produzindo bastante conteúdo por lá. Inclusive, essa semana sai um vídeo sobre agachamento e as diferenças com tênis, fazer pé descalço, todas essas 90 graus, agachar tudo. Tudo isso eu vou explicar lá no vídeo para vocês. Essa semana está sendo lançado. Cito não, mas eu te chamo inbox e passo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado e até mais.